Galera, eu sei que o foco aqui do canal normalmente são os estados orientais, mas tem certas coisas da história que simplesmente não dá pra contar sem mencionar o restante do Nordeste. Um exemplo disso é a presença alemã aqui na região. Então, para contextualizar melhor, eu resolvi englobar todos os estados nordestinos nesse assunto, e eu espero que vocês compreendam. E olha, a história é bem mais curiosa do que muita gente imagina. Você sabia, por exemplo, que a primeira colônia alemã do Brasil não surgiu no sul, mas assim aqui no Nordeste? Pois é, quando a gente fala em imigração alemã no Brasil, quase todo mundo pensa logo em cidades do sul, como Blumenau ou Joinville. Só que o que pouca gente sabe é que a história da imigração alemã no país começou no Nordeste, e alguns capítulos dela são bem surpreendentes. Inclusive, hoje algumas cidades dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte estão redescobrindo esse lado da própria história. Um exemplo são as festas de Oktoberfest, que começaram a surgir aqui na região, como forma de resgatar esses laços culturais com a Alemanha e também fomentar o turismo. Um dos maiores exemplos é a cidade de Gravatá, em Pernambuco, onde está se tornando a maior Oktoberfest do Nordeste. Além disso, também dá para encontrar construções com influências germânicas e espalhadas por todos os lugares da região, mas essa história ela começa antes disso. A primeira colônia alemã do Brasil foi fundada em 1818, no sul da Bahia, ainda antes da independência do país. Ela foi criada pelo naturalista José Guilherme Feinreis e recebeu o nome de Colônia Leopoldina, sendo formada por imigrantes alemães e suíços. Só que o projeto acabou não dando muito certo. Os imigrantes tiveram que lidar com um clima quente e úmido completamente diferente da Europa, além de doenças tropicais e condições de vida bastante difíceis. Isso acabou resultando em várias mortes e no abandono da colônia. Ao todo, o sul da Bahia chegou a receber 8 colônias de imigrantes alemães, mas nenhuma delas prosperou como se esperava. Muitos alemães decepcionados acabaram voltando para a Alemanha ou se mudando para áreas urbanas, onde passaram a trabalhar principalmente no comércio. Alguns, inclusive, fundaram negócios importantes como as fábricas de charutos Dannemann e Suerdick, no Recôncavo Baiano. Uma pequena parte desses imigrantes também acabou se espalhando por outros estados do Nordeste. Em Pernambuco, por exemplo, surgiu a colônia Santa Amélia entre 1829 e 1831, mas a experiência também não durou muito tempo. Além das dificuldades de adaptação, houve conflitos com quilombolas do Catucá, o que acabou contribuindo para o desaparecimento da colônia. Mesmo assim, uma comunidade alemã relevante acabou se formando em Recife. Em 1920 foi criado o Deutsche Club Pernambuco, um clube voltado para a colônia alemã na cidade. Durante os anos 1930, assim como aconteceu em várias partes do Brasil, também surgiram grupos ligados ao nazismo aqui no Nordeste. No Recife, membros da comunidade alemã organizaram por volta de 1936 uma célula do Partido Nazista. Mesmo com poucos alemães na região, o grupo chegou a criar uma sede no Recife e 2 filiais, uma no município de Paulista, em Pernambuco, e outra em Rio Tinto, na Paraíba. Boa parte dessa história gira em torno da indústria têxtil da família Ludgren. O empresário Hermann Theodor Ludgren havia criado um grande complexo industrial em Rio Tinto, que atraía técnicos e trabalhadores estrangeiros. Naquela época, reuniões ligadas ao partido aconteciam em clubes alemães, e a comunidade germânica local acompanhava discursos de Adolf Hitler transmitidos por rádio. Tudo isso era monitorado pelas autoridades brasileiras. Na Paraíba, a colônia germânica era formada por cerca de 30 famílias alemãs instaladas na região de Rio Tinto. A maioria era composta por técnicos e operários especializados, além de alguns agricultores que ajudavam no desenvolvimento da indústria local e na introdução de novas práticas agrícolas. Mas com o tempo, e principalmente após o declínio da indústria têxtil, a presença alemã na região acabou diminuindo. Em 1943, aconteceu ainda um episódio bastante curioso. Um alemão chamado Guten Heisel, de apenas 28 anos, foi preso depois de entrar clandestinamente no Brasil e chegar até João Pessoa. Ele chegou a ser acusado de ser um emissário de Hitler. No Ceará também existem registros dessa presença alemã. Algumas regiões do maciço de Baturité, especialmente em Guaramiranga, tiveram comunidades germânicas não registradas, como a chamada Nova Germânia. Famílias como essa que eu vou mostrar para vocês na tela porque eu não sei falar alemão, viveram aqui na região. E é curioso pensar que Guaramiranga hoje tem cerca de 5 mil habitantes, mas guarda esse pequeno capítulo da imigração alemã. Na própria Fortaleza também existe uma história interessante. Um imigrante alemão chamado Franz Witzbirch fugiu da Alemanha com uma esposa após a eclosão da guerra e se estabeleceu em um sítio chamado Glutauf. É uma expressão alemã que significa como um feliz regresso. Por ele ser alemão, ele acabou sofrendo pressões das autoridades brasileiras e decidiu vender a propriedade. E foi justamente nessa área depois que se formaria o bairro Jockey Club. Hoje no bairro existe o Eco Point, que é um parque ecológico inspirado na Alemanha e foi idealizado por Paul Gerhardt, um dos herdeiros da família ligada ao antigo sítio. Em Sergipe também houve a tentativa de colonização alemã como a colônia Quissamã, que foi formada por 22 famílias que chegaram a Aracaju em 1924 a bordo do vapor Comandante Miranda.
Ao todo eram 82 imigrantes, que receberam casas, lojas agrícolas e até infraestrutura moderna para a época. Mesmo assim, a adaptação foi difícil. Já em 1925, apenas 16 das famílias permaneceriam na colônia. Já no Maranhão, a presença alemã aparece de uma forma ainda mais antiga. Os irmãos Manuel e Thomas Beckmann, líderes da famosa Revolta dos Beckmanns, eram filhos de um alemão com uma portuguesa. Durante a revolta, eles chegaram a tomar o poder em São Luís, expulsar os jesuítas e assumir o controle da capitania por um período. O movimento ele acabou sendo reprimido e Manuel Beckmann foi condenado à morte. Todos esses episódios mostram que, embora pequena em números, a presença alemã no Nordeste deixou marcas bem interessantes. Ela aparece na arquitetura, na indústria, em pequenas comunidades serranas, em cidades do litoral e até em revoltas históricas. Ou seja, a história alemã no Brasil não está apenas no Sul, ela também passou pelo Nordeste, deixando uma mistura curiosa de migração, cultura e episódios históricos que pouca gente conhece hoje. E agora eu vou deixar um trecho de uma entrevista do professor Roberto Carvalho, que explica justamente por que a cultura alemã acabou sendo praticamente apagada aqui no Nordeste ao longo desse tempo. Como todos os brasileiros normalmente imaginam, e eu também imaginava, a influência alemã no Brasil ocorre nos estados da região sul, teria ocorrido nas províncias do sul e não aqui nas chamadas províncias do norte, posto que o termo Nordeste é um termo que só vai ser de uso amplo a partir da segunda metade do século XX. E a pergunta era, e por que então, se a colonização alemã ocorre no sul do país, por que essas ideias alemãs aqui no norte do Brasil? Nós nos acostumamos a aprender na história do Brasil que a colonização alemã no Brasil se deu no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, principalmente, e um pouco em São Paulo. Isso é o que a gente aprendeu. Mas é necessário admitir outras possibilidades. É evidente a força da imigração alemã naquela região. É evidente o esforço que foi feito no século XIX, no final, para apagar essas ideias do pensamento de Tobias. É evidente o esforço que foi feito pelo Brasil no final da Segunda Guerra para apagar a presença alemã, não apenas aqui no norte do Brasil, mas para apagar a presença alemã em todo o país, e por razões óbvias que todos nós compreendemos, e que é natural, e isso não ocorreu só no Brasil, ocorreu em vários países do mundo. Ninguém queria se confundir com o nazismo, né? E quando a gente estuda a cultura alemã, a gente percebe que também não dá para acusar toda a cultura alemã de nazista. Seria reduzir muito o pensamento histórico de um país, de uma sociedade durante séculos. É evidente que a força da imigração alemã no sul deixou uma herança forte por lá. Todavia, esta presença existe também em outras regiões do Brasil.